Queria fazer uma reflexão a partir da vida de uma mulher. Talvez muitos não conheçam. Amy Carmichael, o nome dela. Amy Carmichael. É uma irlandesa. Faleceu em 1951, aos 83 anos de idade. É triste que a nossa geração saiba quem é a Anitta, por exemplo, e não saiba quem é Amy Carmichael. Ela era uma moça da igreja presbiteriana e Deus a chamou para fazer uma missão maravilhosa na Índia. E ela investiu 55 anos da sua vida em trabalho missionário na Índia. Escreveu 35 livros, deixou um legado tanto de escritas, mas acima de tudo um orfanato, um verdadeiro complexo para abrigar crianças indianas. Se você não sabe, a Índia tem um grande problema chamado negócio de castas. As pessoas, a população é dividida em castas. Tem a casta superior, formada pelos religiosos e políticos. Aí a casta um pouco abaixo, que é formada pelos guerreiros. Aí a casta um pouco inferior, dos comerciantes. E aí a casta inferior, que é dos servos, dos empregados, com trabalhos mais simples. E um outro grupo, que não faz parte de nenhuma dessas castas. É chamado grupo dos intocáveis, ou uma palavra que eles usam e que você conhece, os párias. Já ouviu falar? Os párias da sociedade? Então, vem desse grupo indiano de pessoas que não são considerados seres humanos, são pessoas que são considerados mais como lixos. E Deus usou essa mulher para criar um lugar onde as crianças que, por exemplo, eram vítimas de prostituição infantil, que eram abandonadas, jogadas no lixo, para abrigar essas crianças. E a casa em que ela liderou chegou a abrigar centenas de crianças. Ela se tornou líder de um grande movimento de restauração de vidas de crianças nas condições mais complicadas que envolviam a Índia durante o regime britânico. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês nessa manhã é que muitas coisas aconteceram para abortar, para naufragar o ministério dessa mulher. Logo no começo da sua chegada na Índia, antes destes 55 anos de trabalho, de mudança, de impacto, aconteceram algumas coisas no ministério dela, que poderiam ter naufragado, que poderiam ter feito tudo isso que eu estou falando em pouquíssimas palavras, apenas uma ficção e não parte da história. Eu queria destacar duas coisas que poderiam ter abortado o ministério de Amy Carmichael. A primeira delas foi uma das primeiras indianas que ela ajudou. Uma das primeiras moças, numa situação complicadíssima lá na Índia, em que ela ajudou, em que ela investiu tempo, em que ela correu riscos, porque o trabalho dela não era bem-vindo, as pessoas não viam com bons olhos alguém que viesse de fora, principalmente para alterar esse sistema de casta, onde toda a sociedade estava alicerçada. Mas aí ela lutou por uma moça, investiu tempo, investiu recursos, se colocou em risco de vida por uma moça, que no fundo, não estava interessada no Evangelho, não estava interessada no trabalho, apenas queria usar o ministério dela como uma escada para um casamento e um outro futuro. Isso poderia ter abortado o coração dela. Claro que trouxe tristeza, mas quando pessoas que nós ajudamos diretamente, quando pessoas em que nós doamos tempo, nós doamos talvez risco de vida, simplesmente mostram que não estavam interessadas em nada daquilo que a gente realmente queria para o coração delas, isso tem abortado o coração e o ministério de muitas pessoas. Muitas pessoas que um dia arregaçaram suas mangas e falaram: vou fazer algo, vou ajudar, vou transformar alguma coisa, vou tornar esse mundo um pouco mais reflexo do amor de Deus do que é hoje, nem que seja uma vida. E de repente, as primeiras pessoas que você resolveu ajudar, que você resolveu investir, o que você recebeu de volta
foi uma patada, foi uma traição, foi uma ingratidão. E talvez por causa disso você resolveu fechar para balanço. Você quer saber, esse mundo aqui é um mar de nada. Não adianta fazer nada, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu cercadinho, eu vou cuidar das minhas coisas, e eu não quero mais seguir em frente nesse propósito. Tem pessoas hoje aqui assim. Você tem chamado, Deus já tem te comissionado há tanto tempo, mas pessoas machucaram profundamente o seu coração, porque você plantou coisas boas e colheu coisas tão duras, talvez palavras, decepções, mas isso não parou a Amy Carmichael. Por isso que ela se tornou uma missionária tão preciosa, porque ela foi capaz de seguir em frente quando pessoas decepcionavam, quando ela plantava e a colheita não vinha. Essa capacidade de seguir em frente, amados, porque essa capacidade, ela vem de Jesus. Quem mais do que Jesus não foi traído, não foi negado, os seus amigos mais íntimos em que ele investiu anos, simplesmente o abandonaram na hora mais difícil. Tem um autor chamado Chesterton, ele conta uma história, que as pessoas no século I acreditavam em um homem chamado Apolônio, que era um filósofo, e que sempre que ele era levado a julgamento diante do imperador, ele fazia uma mágica e tinha capacidade de desaparecer. Quando a coisa ficava feia, ele tinha uma manobra ilusionista capaz de desaparecer simplesmente dos momentos perigosos de julgamento. Aí Chesterton diz assim: o maior milagre de Jesus não foi andar sobre as águas, não foi curar os cegos. O maior milagre de Jesus é que ele foi traído pelos seus amigos, vendido por um discípulo, abandonado pelos seus, e na hora de maiores trevas e dor, ele não desapareceu. Ele não desapareceu. E como seguidores de Jesus, amados, o nosso chamado é não desaparecer nestas horas em que as coisas parecem decepcionar. A segunda decepção que ela teve, pode mostrar a próxima foto, só para vocês conhecerem um pouquinho dela, em meio aos seus filhos e filhas, como ela chamava. A segunda decepção dela foi com a instituição. Aí ela é mais envelhecida, na foto da direita ela está com seus já 57 anos. Pode passar a próxima? Isso, pode deixar nessa. Ela também já mais envelhecida, ela morreu aos 83. Mas logo quando ela chegou na Índia, ela começou a mandar cartas, relatório, para aqueles que patrocinavam a missão. E quando ela mandou, ela contou realidades da Índia que não eram gostosas de ouvir, não eram bonitas. A maioria das histórias não tinha final feliz. E aí os seus patrocinadores, as pessoas da instituição na Inglaterra, escreveram para ela: olha, você precisa dar uma floreada no seu discurso aí. Você precisa passar um perfuminho, precisa passar uma maquiagem, porque o que você escreveu aqui não é algo muito gostoso, não é algo muito inspirador. E ela se viu, puxa, eu estou contando a verdade, eu estou contando a realidade de como as coisas são. Eu não vou mentir, não vou florear, não vou perfumar, não vou maquiar algo que realmente é difícil. E isso bateu nela como uma grande decepção à instituição. Então, ela poderia ter o seu ministério abortado por decepções com pessoas que ela realmente ajudou. Por instituições que muitas vezes estavam lá ajudando, patrocinando e de boa vontade, acabam mostrando uma religiosidade fria, vazia e hipócrita. Mas ela continuou. Por quê? Porque ela seguiu um Jesus que também continuou. Cujo seu maior milagre, se Chesterton estiver certo, é que na hora de maiores trevas, ele não desapareceu. Ele continuou. E que essa manhã desperte o seu coração para continuar, para não desistir toda vez que alguém te decepcionar, toda vez que a instituição, a igreja, o pastor Samuel ou o pastor que for, de alguma forma frustrarem as tuas expectativas.
é hora de continuar, até porque essas frustrações, essas decepções, elas refinam as nossas intenções, elas refinam os nossos motivos, para que a gente não esqueça o porquê que a gente faz o que a gente faz, porquê que a gente segue os caminhos que a gente segue, que nunca foi pelo resultado, que nunca foi pelas instituições, mas foi por Cristo. Foi porque você segue alguém que não voltou atrás, você segue alguém que não desapareceu, você segue alguém que foi até o fim. E aí, para concluir, eu queria responder a seguinte pergunta: tá bom, mas se eu tiver que continuar, eu tenho que ir para a Índia então, ficar 55 anos? Não. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é que ela coloca todas as coisas debaixo do governo de Deus. Entre elas, todas as profissões. É muito lindo quando você lê a Bíblia, por exemplo, e vê que Jesus valoriza a jardinagem. Olhai os lírios do campo. Um trabalho simples de plantar flores é honrado por Jesus. Quem não trabalha num restaurante ou numa padaria e que foi honrado por Jesus quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que cientista que observa os planetas e as estrelas não se sente representado quando o Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Que advogado, e essa igreja tem uns 13, hein? Sem brincadeira, tem uns 13 advogados, inclusive eu. Mas quem não se sente representado quando 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Quem que trabalha na área da saúde, enfermagem, medicina, qualquer coisa voltada para o bem-estar do corpo, que não se sentiu representado por Jesus dizendo: eu vim para os doentes, eu sou médico para os doentes da alma. E aqui a gente poderia falar de muitas profissões que foram honradas na Escritura, para que você perceba que a sua profissão também está debaixo do governo divino. E é onde você está que Deus pode te usar. Mas Samuel, me usar para quê? Eu acho que ela tem uma dica para nós. No próximo slide, eu queria chamar a atenção de duas coisas que ela via, que ela enxergava ali nas suas crianças, mesmo naquelas que eram chamadas de párias. Quando essas crianças chegavam, ela dava um nome, e esse nome era o nome de uma pedra preciosa, era o nome de uma joia. Para ela, aquelas crianças que eram vistas como párias, eram joias de Deus. Joias de Deus. A capacidade de olhar para alguém talvez coberto de todo o lixo do mundo e perceber ali no fundo, ali no meio, brilhando algo que foi colocado por Deus, que é eterno. E começar a trabalhar com Deus para limpar, restaurar, para que sejam verdadeiramente joias. A segunda prática que ela tinha no próximo slide, que é onde inclusive ela está enterrada. A única plaquinha que tem ali, ama, que é a palavra mãe, na língua indiana. Era o local em que eram sepultadas crianças, mulheres, durante 55 anos. Quantas centenas de pessoas não passaram por essa casa e muitas faleceram. Algumas chegavam muito doentes. E aí toda pessoa que elas sepultavam, elas diziam que elas estavam entregando uma flor para Cristo. Por isso, o lugar de sepultamento era chamado de o Jardim de Deus. O Jardim de Deus. Por quê? Porque ela sabia que aquelas pessoas eram rosas, não eram pária. E aqui está a definição do que é o chamado de alguém que chama Jesus, que segue Jesus, perdão. São pessoas que aonde estiverem, são capazes de não serem iludidas ou cegadas pela correria, pelos boletos, pelas pressões, pelas agendas, e por causa disso começam a olhar as pessoas e as situações como coisas. Mas são pessoas que têm olhos para enxergar, que por meio da sua própria vida, de que nós somos capazes de lembrarmos as pessoas que elas são joias de Deus, que elas são flores de Deus. Pessoas que estão mergulhadas nos lugares mais tenebrosos, se destruindo das maneiras mais grotescas, precisam de você, por meio de Cristo, lembrá-las que elas são joias.
que a vida delas não é uma coisa aleatória, que a vida delas não é lixo, que a vida delas não é um caminho de perdição, que elas não foram acidentais, mas que existe um Deus na sua vida, em que você percebeu que você era essa joia de Deus, em que você percebeu que era uma flor de Deus, e agora você não pode deixar de exalar este perfume, você não pode deixar de exalar esta beleza, e mostrar para as pessoas que trabalham com você, para pessoas que talvez estejam na igreja com você, seus vizinhos, de alguma forma, na forma que você olha nos olhos, na forma que você cumprimenta de manhã, na forma que você é gentil nas situações mais simples, na forma que você nota as lágrimas, na forma que você nota as dores, na forma que você se alegra com a alegria dos outros, começa a perceber que existe algo diferente em você. E esse algo diferente lembra estas pessoas que elas são joias de Deus, que elas são flores de Deus. Então não importa a sua profissão, não importa onde nós estamos no nosso dia a dia, que nós tenhamos esse chamado de Amy Carmichael, lembrar as pessoas que elas são joias de Deus, que elas são flores de Deus. Se você vai fazer isso por meio de uma profissão de contabilidade, por meio de uma profissão doméstica, não importa. Você é poderoso em Deus, quando você deixa a sua vida ser um reflexo desse amor de Jesus, que lembra as pessoas quem elas realmente são. Eu termino com uma frase de um livro chamado Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, onde tem um senhorzinho ali meio maluco, né? Mas é uma loucura que às vezes parece ter um sabor de verdade, porque ele chega numa estalagem velha, abandonada, e ele acredita que aquela estalagem é um castelo. E aí quando algumas prostitutas vêm recebê-lo, ele as trata como donzelas. E aí um dia ele diz para o seu companheiro, Sancho Pança, né? Os céus me chamaram para transformar ferro e estanho em ouro, em ouro. Eu queria que você saísse daqui com a convicção de que Deus te chamou para num ambiente tão cinzento, numa época tão amarga que a gente vive, onde as pessoas estão tão nervosas, tão à flor da pele, que você seja algo diferente nisso tudo. E onde houver a frieza, a dureza do ferro, ou a feiura do estanho, você seja capaz de levar a beleza do ouro, do dourado, que brilha, anunciando uma outra verdade, que você é joia e flor de Deus, mas também é um arauto dessa realidade para as pessoas que estão ao seu redor. Não abra mão disso, não desista. Se essa mulher está ali com um memorial, ela pediu para que nem houvesse lápide, e aí os seus filhos, ela que nunca casou, nunca foi mãe biológica de ninguém, tinha um exército de filhos e filhas que chamavam-a de Ama. Esse trabalho continua, mas naquele túmulo dela ali colocaram um pote com água para os passarinhos que ela tanto amava, que vinham beber e vinham comer na sua mão. Ela deixou um legado de pessoas que continuam levando esse amor, porque se você não desistir, se você continuar, apesar das decepções, com instituição, com pessoas, e levar essa mensagem para cada pessoa, que Deus as ama como uma joia, como uma flor, tudo que você semear, vai permanecer para a eternidade. Mesmo que os seus olhos não vejam aqui, mesmo que você não testemunhe do lado de cá, um dia você vai perceber que essas sementes floresceram como foi cantado, vai florescer. Eu pedi para o vocal cantar uma música, como uma expressão de uma oração, dentro desse desejo de não parar, de você se levantar para ser aquilo que Deus te chamou para ser, e para ser esse arauto dessa boa notícia, dessa boa nova, ou desse evangelho, que consegue enxergar joia e flores, onde normalmente só se enxergam párias.